Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amudicas. Resoluções de questões da prova de Transportadora Brasil Gasoduto. É uma prova de nível médio. Nós já estamos no terceiro bloco de resoluções de questões dessa prova. Vamos lá saber e tentar ver a respeito dessas questões. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Vocês gostam do que a gente faz, considere contribuir aqui para o canal, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente traz, né? Nós temos aí o clube de membros do canal. Tornando-se membro, você principalmente apoia o nosso trabalho e tem vários benefícios. É a partir de R$ 4,99 por mês, é um valor baratinho, mas para o canal faz uma enorme diferença. Considere se tornar membro e apoiar o nosso trabalho. Nós também contamos com e-books de português para concurso público, unindo a teoria também com a prática, tudo junto. Então, considere fazer a aquisição dos e-books que vai nos ajudar imensamente. A primeira questão que a gente vai resolver, essas questões são tiradas do site Q Concursos, então elas possuem um código lá, ó, Q22-828-10. Essa questão o examinador faz o seguinte questionamento. Em explorar ao máximo a internacionalidade em face da IA, intencionalidade, né? Lá no último parágrafo, esse trecho aí, ó, a expressão ao máximo poderia ser substituída pela expressão no máximo, sem causar prejuízo de sentido e também sem causar prejuízo gramatical ao texto. Nós vamos analisar as duas questões, tanto semântica e também questão gramatical. Então, olha só, quando ele diz, eu vou ler no texto a partir daqui, ó, que somos cada vez mais usados pelas máquinas, e constatam que é imprescindível aguçar e explorar ao máximo a intencionalidade em face das IAs. Aqui, ó, quando fala que quer explorar ao máximo, quer explorar tudo o que conseguir. Não existe um limite. Se eles conseguirem, vamos supor que a gente vai colocar um número aqui, tá? Se ele conseguir chegar de 0 a 30, ele vai explorar 30, vai tentar o máximo possível. Mas se ele conseguir chegar a 50, vai a 50. Se ele conseguir chegar a 70, vai a 70, 100 e assim por diante. Não existe um limite. Mas quando eu mudo para explorar no máximo a intencionalidade, explorar no máximo, aqui é o seguinte. Vamos supor que exista um número de 0 a 100 e ele vai explorar o máximo, que é um teto aqui de 100. Ao máximo não existe teto. O que eu conseguir eu vou explorar, mas não existe um limite. O céu é o limite, é algo que não é ilimitado. E eu passo que coloca no máximo, aí você coloca um teto, você coloca um limite. Então, por esse sentido aqui, ocorre mudança de sentido. Eu troco o sentido. Tem prejuízo na mudança de sentido? Sim. Tem prejuízo aí na mudança de sentido. E gramaticalmente, mudaria alguma coisa? Não, gramaticalmente não, porque eu mostrei que eu posso colocar as duas construções, ó. É imprescindível aguçar e explorar ao máximo a intencionalidade, ou explorar no máximo a intencionalidade. Aqui, é porque pode ter outras coisas, tá? Vamos supor que eu tinha 5 coisas para ser exploradas. E aqui ele fala que quer no máximo a intencionalidade. Mas a ideia é mais ou menos aquela de escala que eu falei. Então, gramaticalmente, na minha humilde opinião, é correto, mas como ele questiona tanto o sentido quanto a correção, o item fica errado, tá bom? Porque muda o sentido do que foi dito. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão agora, de código Q22-82811, o examinador faz o seguinte questionamento. Ó. Em essa diz respeito a um dos tipos de IA de nível narrow. Ele quer trocar diz respeito a por trata-se de. E se ele fizer essa substituição por diz respeito a, por trata-se de, manteria a correção gramatical e o sentido nesse período. Quando eu falo que isso diz respeito a alguma coisa, isso trata-se de algo, para mim, ó, no caso, as duas colocações estão corretas em termos de sentido, dá o mesmo sentido. Então o sentido aqui, eu trocar um pelo outro, fica correto? Eu mantenho o sentido? Sim. Agora vamos ver a colocação pronominal. Como assim, Amu? O que é colocação pronominal? Tá vendo aqui esse C, ó? Os pronomes aqui, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, o, lhe, lhes. Esses pronomes, existem regras de onde esses pronomes serão colocados, tá? Então, de acordo com a posição que esses pronomes estão, então de acordo com como aparece esse pronome, se for no início aqui, ó, ele vai ser uma próclise.
no meio de mesóclise, e se for no final aqui, vai ser ênclise. Existem regras específicas para onde esses pronomezinhos aparecem. Para que ocorra próclise, eu tenho que ter antes aqui, ó, uma palavra atrativa. Quais são as classes atrativas? Então, pronomes são palavras aqui que vão puxar esse pronome aqui mais para próximo, porque na verdade aqui a gente está falando de colocação pronominal mais frente ao verbo. Aqui, ó, o verbo tratar. Então o verbo está dizendo aqui, ó, trata-se. Trata-se. Então, de acordo com o verbo, para o pronome ser ficar antes, eu tenho que ter alguma palavra atrativa para puxar esse pronome ser aqui para antes do verbo. Para ele estar no meio, existe uma outra regra. E para ele estar depois do verbo, aí eu vou para a regra mais simples. Para ele estar enclítico, que é a forma como foi feita a proposta aqui, ó, é só no início de orações ou após uma vírgula, que é como se estivesse iniciando um trecho ali naquele caso. Então, se fosse no início, ao invés de eu falar eu te amo, o mais indicado é falar amo-te. É o que é o correto gramaticalmente. Agora, se eu usar o eu, que é um pronome, aí eu posso falar eu te amo. Eu posso puxar o pronome para antes do verbo. Então, no caso em questão, eu vou ter uma palavra atrativa que me obriga esse verbo a ficar próximo. Então, esse pronome aqui, ó, essa, eu não posso falar essa trata-se. Então, essa se trata de um dos tipos de ia, blá, 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 blá. Então, aqui a questão, eu trocar um pelo outro mantém o sentido? Sim. Mas se eu trocar um pelo outro da forma como está aqui, vai causar uma incorreção gramatical, vai causar um prejuízo gramatical ali para o trecho. Logo, esse item aqui está errado. Se não tiver ficado claro, se você não tiver entendido aqui, lógico que eu tento resumir, né? Não dá para eu passar todo o conteúdo de colocação pronominal numa questão rápida aqui de resolução. Mas se não tiver ficado claro, deixa nos comentários aí que a gente tenta explicar melhor. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui a respeito de resoluções de questões dessa prova, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz aqui, nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são situações gratuitas, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, o que você acha da resolução de questões? Você acha que ajuda, que agrega, que a gente auxilia no entendimento aí das questões? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Nós temos um objetivo de crescer o nosso canal, chegar aí a 1.100, 1.500, 2.000 inscritos. Então, se inscreva aqui e apoie o nosso trabalho. A sua inscrição também é muito bem-vinda. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Tudo isso nos ajuda imensamente. A próxima questão que a gente vai resolver aqui é a questão de código Q22.82812. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Em cipoal de estudos e opiniões apresentados, lá no segundo parágrafo, a substituição de apresentados por apresentadas não causaria erro gramatical nem alteraria o sentido. Ora, como que eu vou trocar algo de masculino para feminino sem mudar o sentido, né? Então, minimamente, eu mudaria a referência a qual esse apresentado aí está fazendo referência. Só por isso aí já teria essa alteração. Existem algumas exceções de singular para plural e tal, dependendo da colocação em que essas palavras estejam frente ao verbo, né? Se ele estiver anteposto ou posposto. Mas, na maioria dos casos, essas alterações aí podem sim causar um certo prejuízo. Então, aqui já traria problema. Mas, quem é que está sendo apresentado aqui, ó? São os estudos e as opiniões. Essas duas coisas estão sendo apresentados? Sim ou não? Sim. Então, nesse caso aqui, ó, apesar do cipoal de estudos e opiniões apresentados sobre blá blá blá, nesse caso, obrigatoriamente, o meu verbo deve concordar com os dois. E mesmo que eu tenha uma palavra feminina, porque é a opinião, e eu tenho outra masculina, o estudo, aqui ele deve ficar no plural, né, para concordar com os dois núcleos, e deve concordar com o núcleo masculino. Se houvesse uma inversão aqui, e essas palavras estivessem pospostas ao verbo, tá? Aí eu teria duas concordâncias, com o núcleo mais próximo ou, novamente, com os dois núcleos. Isso é uma exceção no português. Mas como elas estão antes do verbo aqui, nesse caso, a concordância se dá com os dois e também com a palavra masculina. Então, em resumo, muda o sentido, causa prejuízo para o sentido, e também é um erro gramatical aí que isso aí causa.
Logo, esse item também ele está errado. Se nas explicações aí não tiver ficado claro, se não tiver entendido aí, deixa nos comentários que a gente procura explicar de uma outra forma aí. Fico no aguardo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova são somente essas informações aí. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Novamente, se quiser nos apoiar se tornando membro ou comprando os nossos e-books, fico imensamente grato aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!